Pessoal, o gatilho mental são impulsos nervosos, tá? Que ele trabalha diretamente no nosso cérebro para que a gente tome uma decisão, tá? A grande maioria das decisões que a gente toma na nossa vida são dados por impulsos nervosos. E esses gatilhos mentais são esses convites para ação de uma maneira persuasiva, de uma maneira expressiva que você pode fazer para você conseguir aumentar as suas vendas, para você conseguir aumentar a possibilidade do cliente te contratar, para você aumentar o nível de consciência do cliente quanto ao seu problema. Então, eu posso acionar esses gatilhos mentais, essas técnicas de persuasão, para eu estabelecer uma tomada para ação do cliente. E por que a técnica dos gatilhos mentais, que são esses impulsos nervosos, que indicam um cliente a tomar uma ação, é tão importante e gera tanto resultado? Por que eu posso usar técnicas de gatilhos mentais para eu conseguir faturar mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais? Porque os estudos científicos, pessoal, indicam que o nosso cérebro, ele, dentre várias formas de eu dividir o cérebro, a gente tem a forma em que eu posso dividir entre o sistema límbico e o neocórtex, tá? Vamos botar que o cérebro tem duas partes ali, o sistema límbico e o neocórtex. O sistema límbico é a parte do cérebro onde a gente tem ali as maiores reações emocionais, os maiores desejos emocionais, o que faz um ser humano ele ser tão animal quanto todos os outros animais, tá? São aqueles impulsos nervosos, são aquelas ações que a gente tem vontade de fazer que às vezes a gente não consegue nem explicar. A gente tem a nossa outra parte, que é o neocórtex. O neocórtex do ser humano, do cérebro humano, é o que faz a gente ser racional, é o que faz a gente ser diferente de todos os outros animais, é o que faz a gente pensar, racionalizar, é o que faz a gente se desenvolver como espécie. E aí, se eu disser para você que a grande maioria de compras que todos nós fazemos, a grande maioria de decisões de compra, de contratação, quando o seu cliente contrata um serviço, quando o seu cliente compra alguma coisa nova, a grande maioria dessas decisões, elas são acionadas pelo sistema límbico do ser humano. É bem contraintuitivo, mas o ser humano ele não faz compras, ele não gasta o dinheiro dele por motivos racionais. O ser humano ele toma decisões por motivos emocionais. E é nessa linha, quando você vai entendendo tudo isso que eu estou falando aqui, sobre gatilhos mentais, neocórtex, sistema límbico, já eu vou trazer um pouco mais para o nosso contexto da regularização de imóveis rurais, você vai entendendo que a junção da parte dos gatilhos mentais com o faturamento de mais de 15 mil por mês regularizando imóveis rurais. Os gatilhos mentais são aqueles impulsos que você dá no cérebro do cliente para ele fazer aquela ação, para você tomar aquela ação, para você fazer com que ele tome aquela ação que é a ação mais assertiva para ele, para fazer com que o seu cliente tome a decisão correta. Qual é a decisão correta? É regularizar o imóvel rural. Beleza? Então vamos lá. Papel e caneta aí. Pega papel, pega caneta e anota aí. Gatilhos mentais. Primeiro gatilho mental. Gatilho mental da reciprocidade. Anota essa parada que isso pode mudar a sua vida, tá? Gatilho mental da reciprocidade. O que é o gatilho mental da reciprocidade? O gatilho mental da reciprocidade é o impulso nervoso que a gente tem no nosso cérebro que faz com que a gente tome a ação de ser recíproco a outra pessoa. Então a pessoa faz alguma coisa para mim e eu sinto um desejo incontrolável de retribuir a ele de alguma forma. Tem gente que é mais empático e tende a retribuir melhor, mas todo mundo tem um pouquinho de gatilho mental da reciprocidade dentro de você. Então, um exemplo na prática do gatilho mental de reciprocidade em que eu posso usar para ter mais vendas. Vamos supor que você está num barzinho, num boteco, ou comendo uma pizza, mas você está ali num local e chega um vendedor, um jovem vendendo um amendoim,
vem um menino, um jovem, e vai lá na sua mesa e dá de cortesia um pedacinho de amendoim para você. Alguns amendoins botam lá na mesa e vai passando de mesa em mesa e vai botando aquela amostra grátis para as pessoas. Meu amigo, é batata. Se o cara botar um pedacinho de amendoim na sua mesa, você comer a nossa cabeça, o nosso sistema límbico trabalha de uma forma que é como se a gente tivesse uma dívida social com aquele cara. Rapaz, aquele cara me deu um pedacinho de amendoim, não me cobrou nada, não perguntou nem meu nome, ele só deu um sorriso para mim e me ofereceu um pedaço de amendoim. Eu fico com um desejo incontrolável de retribuir ele de qualquer forma, de alguma forma. Isso é um gatilho mental. Gatilho mental da reciprocidade. Eu tenho um impulso nervoso que faz com que eu sinta a vontade de ser recíproco com aquela pessoa que me fez um bem, que me fez qualquer tipo de bem. Esse é o gatilho mental da reciprocidade, tá? Como é que eu posso utilizar o gatilho mental da reciprocidade na regularização de imóveis rurais para faturar mais de 15 mil por mês através da regularização de imóveis rurais? É só você entender que você precisa fazer o bem. Olha só que legal. Se vocês analisarem a nossa estratégia do combo rural na regularização de imóveis rurais para faturar 15 mil por mês, mais de 15 mil por mês, ela é toda bem encaixada. Toda bem encaixada. O combo rural, a estratégia do diagnóstico do combo rural, pessoal, é a aplicação do gatilho mental. Então, o diagnóstico que você faz para o cliente, ele é um pedacinho de queijo, ele é um amendoim, ele é uma amostra grátis do seu serviço de regularização de imóvel rural. É por isso que aqui, no método para faturar 15 mil por mês, o orçamento, a visita de campo, a visita técnica de campo, o diagnóstico da documentação do cliente, a gente indica, principalmente para quem está começando, de não cobrar nada. Então, qual que é a narrativa que você vai fazer para você explicar, para você acionar? Você vai acionar o gatilho mental da reciprocidade do seu cliente, ele vai sentir o desejo incontrolável de te retribuir de alguma forma. Você vai falar para o seu cliente assim, doutor João, é o seguinte, vamos fazer a regularização? Eu tenho uma coisa legal que a gente pode fazer. Nesse projeto do Combo Rural que eu estou, a cereja do bolo dele é que a gente faz um diagnóstico da documentação do imóvel rural, sem compromisso. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Eu tenho uma equipe que me assessora, tá? E a gente pega toda a documentação do imóvel rural, tudo que tem da documentação, a gente faz uma análise, eu vou fazer uma análise minuciosa, vou olhar página por página de toda a documentação do imóvel rural do senhor. A gente vai fazer uma análise, um diagnóstico e uma prescrição do que precisa ser feito. Eu faço uma análise, faço um diagnóstico e faço uma prescrição do que precisa ser feito para aquele imóvel ali estar em condição regular. A partir disso, eu vou ter também um planejamento para executar toda a regularização do imóvel rural do senhor. Tá? Esse diagnóstico, eu vou pegar toda a documentação, vou ter esse trabalho de analisar documento por documento e te trazer um planejamento é totalmente sem compromisso. Posso tirar todas as suas dúvidas sobre a regularização de imóveis rurais e você vai receber esse diagnóstico pronto. Se o senhor quiser seguir na regularização do imóvel rural por sua conta, com o planejamento pronto, que eu vou te enviar a documentação, vou te enviar o planejamento em PDF, o senhor pode ficar à vontade, é sem compromisso. Se eu quiser seguir comigo, eu posso colocar também o preço que eu vou cobrar para seguir nessa operação para regularizar o imóvel rural do senhor. Olha só, eu estou dando uma amostra grátis do meu serviço. Eu estou trazendo um impacto positivo gratuito para o cliente. Quando eu utilizo o gatilho mental da reciprocidade, eu provoco um bem para aquela pessoa, depois, meu amigo, se você fizer um diagnóstico bem feito, cara, a chance desse gatilho mental da reciprocidade acontecer, ela é altíssima, pessoal. Altíssima. Então, quando você está fazendo isso, venhamos e convenhamos, é uma estratégia de marketing, não minto, é uma técnica de persuasão poderosa, não minto, é uma técnica de gatilho mental, que eu estou acionando um impulso nervoso ali no sistema límbico do meu cliente, para ele tomar ação de regularizar o imóvel rural dele, não minto, é verdade.
Só que se você analisar, você está causando um impacto positivo para a sociedade. Porque a grande maioria dos proprietários de imóveis rurais, o principal problema dele é esse. Ele não sabe o que é que ele tem que fazer para o imóvel rural dele estar regular. Ele não sabe quais são as legislações, as leis que indicam que ele está irregular. Ele não sabe o que é que pode acontecer com ele, quais são as multas e sanções que podem acontecer com ele. Tem imóvel rural aí, pessoal, que pode chegar a multas de R$1 milhão. Você está causando um bem, você está resolvendo, você tá sendo uma parcela positiva de uma solução de um problema social, que é, qual que é o problema social? A grande maioria dos imóveis rurais estão irregulares no Brasil, não é porque as pessoas têm má fé, não. É porque elas não sabem o que é que tem que fazer, porque realmente são sistemas que são confusos. E o cara não consegue quem contratar, com quem fazer, o que é que está certo, o que é que está errado. Essa parte da falta de conhecimento, você vai resolver para ele sem compromisso.